Boa noite, Marcos Vinícius, boa noite, professor Célio. Muito obrigada pela sua presença aqui. Mais uma vez, a gente está dando continuidade ao projeto Conversando no Micromeio, que tem o objetivo de divulgar conhecimentos científicos relacionados à microbiologia em todas as áreas, tá? Eu não vou me estender, eu sou a Janaína, sou bióloga, sou uma das idealizadoras desse projeto, e a gente está vendo aqui, Marcos Vinícius, que tem fã-clube também, né? Então, boa noite. Sempre tem. A Eilane Cotrim, Priscila, Rafael, Maria Eduarda, Valquíria, Rafael, Dona Guimar, Sulemar, Nayara, Miguel, Elizabeth, tem uma turma já aqui com a gente, guardando essa aula. Então, vamos prosseguir. O Marcos vai apresentar o professor e falar um pouquinho do canal para vocês. Beleza. Boa noite, Janaína, professor Célio. Estão me ouvindo? Sim, sim. Está me ouvindo? Tranquilo? Beleza. Sim. A internet hoje está ruim, mas vamos lá. Boa noite a todo mundo que está online com a gente, quem está offline, quem vai ver a nossa live depois no YouTube. Hoje é segunda-feira, dia 26, são 7h40 da noite, de uma segunda-feira engarrafada e calorenta aqui no Rio de Janeiro. Falaremos mais uma vez, né, Janaína, sobre um assunto fascinante. As últimas vezes que a gente falou sobre esse assunto, deu pano para manga, acabamos 2h da manhã, a live. Então, com certeza, o doutor Célio já está preparado aí com um copo de café, travesseiro, que a gente vai falar até 2h30, mais ou menos. Isso não me avisaram, viu, Marcos? Que é cultura de vigilância, né? Que é um assunto sempre bem empolgante para quem já faz, para quem quer fazer, como implementar a cultura de vigilância, qual é a sua importância e justamente o micromeio dentro da sua atuação de trazer informação a qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar, né? A gente retorna esse assunto. O professor Célio Júnior está falando de Brasília, capital do Brasil, e fazendo só aqui um resumo do doutor Célio, antes que a gente consiga começar. O professor Célio é farmacêutico, microbiologista. Ele trabalha hoje, um dos trabalhos que ele tem, vários trabalhos que ele tem, é na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, certo? Microbiologista do LACEN, já trabalhou no LACEN lá de Brasília também, é consultor do BRCast, ou seja, nada mais do que ter uma pessoa super preparada, né, Janaína, aqui, sobre tudo que está acontecendo no mundo da microbiologia clínica, para atualizar todo mundo aqui de como fazer, como implementar no seu laboratório, com metodologias baratas, caras, super incrementadas, ou com o mínimo, para que você consiga fazer a vigilância e evitar a disseminação das bactérias multiresistentes. Professor Célio, muito obrigado pela sua dedicação. Lembrando a todo mundo que o micromeio não paga Prolabore, não paga nenhum tipo de incentivo. Todo mundo que está aqui é por amor. Todo mundo que está aqui... A gente está procurando um patrocinador, professor. Até agora, por enquanto, não apareceu. Brincadeira. Agora que apareceu o patrocinador Master, nós vamos ser o primeiro a falar aqui quem é o patrocinador da gente. Mas, por enquanto, ainda somos autônomos. Então, todo mundo aqui te agradece muito tempo de ter feito uma aula, de estar aqui com a gente de noite, no horário de descanso, ficar 1h e meia com a gente batendo papo aqui sobre microbiologia. Então, a gente agradece muito isso, que todo mundo se doa aqui, de uma maneira ou de outra, para levar informação a quem não pode ir para o Congresso, ou quem já foi no Congresso, né? Então, essa é a intenção da gente, trazer pessoas renomadas, ou não tanto, ou que vão ser os nossos futuros, né, renomados, para que fale pelo Brasil e pelo mundo, né? Nós temos vários países acessando. Interessante, você que quer o certificado da gente no micromeio, não esquecer disso, vai lá no YouTube e se inscreve no canal, tá? Desde a última vez que a gente fez uma palestra, mês passado, você se torna membro do canal lá no YouTube, entra, fica membro, e você vai receber o seu certificado através dessa inscrição que será feita, tá bom? Lembrando que essa aqui é a 30ª semana do micromeio. Ou seja, Janaína, já fizemos 30 semanas falando de microbiologia ou de assuntos correlatos. Acho que é bastante coisa, sim, bastante legal. E bastante conteúdo. Quem não conseguir ver online essa palestra do Dr. Célio hoje, entra a partir de amanhã no YouTube, onde você poderá lá escolher a sua tradução simultânea em 7 minutos. Ok? Então, Dr. Célio, muito obrigado e a
palestra foi o espaço é todo seu. Obrigada. Obrigado, Janaína, o Marcos, pelo convite. Eu estou tentando vir aqui já tem um tempo, né, Janaína? Eu recebi o convite, nunca dava certo, mas que bom que deu e quase que não deu, porque meus filhos jogaram água no meu computador, ele foi ligar, era 1h da tarde. Eu falei, eu cancelo ou não cancelo, né? Mas deu certo aí, né? Que bom que não. Deixa eu jogar água nesse computador aqui, meu pai não precisa dele mesmo. Então, eu já fui, né, consultor do BRCast, né, teve minha época aí, meus 2 anos, né, então teve meus anos de contribuição aí. Agora não sou mais, né, agora eu estou aí acompanhando também, né. E é uma satisfação enorme, né, tá aqui tudo, agradeci aí a Janaína, ao Marcos, né, ao Cleidson também, que tá mais por trás, né, Janaína? E eu preparei, então, essa aula aí para a gente, né? Agradeço todo mundo que está aí, muitos são alunos meus, né? E a gente discute muito, a gente se aproxima muito, alguns eu já chamo até de amigo, porque muito bate-papo diário, né? Então, agradeço aí a presença de todo mundo, tá? E eu preparei essa aula, vocês podem ficar tranquilos para mandar perguntas, tá? É uma aula que ela tenta abordar assuntos que eu recebo muitas dúvidas, sabe? Do que pegar alguma coisa e debruçar em cima dela para a gente gastar muito tempo em algumas coisas que talvez não seja tão importante, tá? Então, a gente vai fazer um apanhado aí abordando essas 3 perguntas, né? Cultura de vigilância. Por que fazer, quando fazer e como fazer. E principalmente de perguntas que eu recebo muito no meu Instagram aí, né? Então, se alguém ainda não me segue, eu quero deixar aqui, viu, Janaína, meu Instagram, que é @microbiologia_do_Célio, tá? Então, você pode entrar lá, seguir, né? Vai ser uma satisfação enorme te receber lá, tá? Você vai falar alguma coisa, Janaína? Falou nada, não? Tá. Acho que não, doutor. Oi. Meu áudio tá beleza aí, Marcos? Tá tranquilo. Tá, beleza. E eu tenho um curso também de microbiologia. Assim, eu que estou tendo algumas falhas de... Oi? Pode falar, Janaína. Então, minha internet está dando umas falhas, mas vocês podem continuar normalmente, tá bom? Perdão. Não, sem problemas. Então, vamos lá para o sumáriozinho da nossa aula, que nada mais é do que o próprio nome, né? Por que fazer cultura de vigilância, quando fazer e como fazer, tá? Então, vamos lá. A microbiologia em si... Oi. Professor Sérgio. Não, eu ia pedir para o senhor falar sobre o curso de microbiologia. Tá. Deixa eu voltar aqui, que isso me interessa, né? Então, pode falar. Tá. Eu não sei se é você ou eu que tô com um delayzinho, tá? Mas sem problemas. Online é assim mesmo. Bom, esse curso, ele é um curso muito interessante, é o curso que eu queria ter tido, principalmente quando eu estava iniciando na micro, sabe, Janaína? Porque ele é um curso para não deixar o microbiologista perdido na bancada, né? Enquanto a gente está isolando o Staphylococcus, Streptococcus, uma Escherichia coli, uma Pseudomonas, está tudo bem, mas a microbiologia não é assim, né? A microbiologia é uma área que a gente tem a bactéria do dia a dia, bactérias do dia a dia, e isso tem no curso, como identificar essas bactérias do dia a dia, mas bactérias também mais atípicas, né? Que por vezes a automação não identifica.
E, além do mais, sistematiza a microbiologia, para o microbiologista nunca ficar perdido na bancada. Tá? Então, a intenção do curso é essa, né? Sistematizar na medida do possível uma área que é extremamente complicada, que é a microbiologia. Microbiologia é difícil até para a gente, né, Janaína? Que está na microbiologia há muito tempo. Se não fosse assim, não precisava de curso, de congresso e de nada, né? Porque seria muito fácil, né? Então, vamos lá, né? Esse é o sumáriozinho da nossa aula e eu começo a nossa aula com essa imagem aqui, né? Vigilância contínua. O microbiologista, ele está ali no laboratório e ele é privilegiado por ser o primeiro a saber que chegou algo novo ou inusitado no hospital, né? Não tem ninguém que receba essa notícia primeiramente. Ah, chegou uma bactéria multiresistente no meu hospital. O microbiologista é o primeiro a saber, né? E quando a gente está falando de vigilância, a gente tem que ficar atento porque não é só a cultura de vigilância em si. Todas as nossas culturas, elas têm, no mínimo, 2 propósitos. Saber se o meu paciente está infectado, né, com alguma bactéria ou com algum fungo e por aí vai. E se aquela bactéria tem alguma informação que interessa a CCIH, né? Então, se eu estou ali com uma bactéria multiresistente, seja de uma amostra clínica, nem estou falando de um SWAB, isso já tem relevância clínica e isso faz parte da cultura de vigilância passiva, né? Estou fazendo uma cultura, caçando um agente infeccioso, né? De uma amostra. Encontrei uma bactéria multiresistente, ela tem importância para o médico, ela tem importância para a CCIH. Você ter ciência disso é extremamente importante. Por quê? Não é poucos os casos, ô Janaína, que eu vejo microbiologista ali na bancada, com bactéria multiresistente na mão, repicando 1 dia, 2 dias, fazendo teste de confirmação de resistência, atrasando o laudo, né, e tudo mais, e depois de uns 10 dias libera o laudo de uma bactéria multiresistente, com mecanismo de resistência tudo detectado, né, um laudo perfeito, porém muito tardio. Tá? A gente tem que ter essa ideia em mente, porque uma bactéria que eu estou vendo uma resistência, uma bactéria com multiresistência, ela deveria ser imediatamente comunicada ao médico e à CCIH antes mesmo da nossa confirmação, entendeu? Do mecanismo em si, porque a gente vai ver mais no fim da aula que a vigilância não é sobre mecanismo de resistência. A vigilância, ela é, por vezes, sob uma resistência em si, né? Um Staph aureus resistente à oxacilina, um Enterococcus resistente à VRE. Eu não quero saber se é o VAN A, VAN B. É resistente, enterobactérias resistentes à carbapenemase, não é em cima de KPC ou NDM, apesar disso ter uma ajuda. Não. A vigilância é em cima de enterobactéria resistente aos carbapenemes, tá? Se você quiser ir além disso e não usar um meio ideal, um teste rápido, seu resultado sai tardio, né? E você pode mais atrapalhar o hospital tentando ser exato do que ajudar, né? Então, tenha em mente que os nossos laudos, eles têm multifacetas, né? E multirespostas para o clínico, para a CCIH, tá? E isso, por vezes, transcende até mesmo o nosso laboratório, né? Vai ter utilização ali para vigilância regional, do país e por aí vai. Tá? Então, o microbiologista, ele deve ficar em vigilância o tempo inteiro, porque não é só SWAB, mas qualquer amostra clínica, ela serve, ela entra como
uma cultura de vigilância também, tá? E por que fazer uma cultura de vigilância, né? Essa é a primeira pergunta, né? Antes de até responder essa pergunta, vale dizer o que é uma cultura de vigilância, né? A cultura de vigilância em si, né, é uma cultura ativa. Eu estou pesquisando, procurando bactéria multiresistente, entre outras, que eu vou falar aqui. Tá? E por que a gente faz essa cultura, né? A gente faz para tentar impedir surtos hospitalares. Tá? Quando a gente fala em surtos, você tem que ter uma coisa em mente: surto é igual a óbito. Todo gráfico que você vê de surto hospitalar, você vai ver logo embaixo também uma porcentagem de óbito. Maior o pico do óbito. O gráfico é quase que padrão. Tá? Então, uma vez que eu impeço dispersão, eu estou impedindo óbitos, né? E eu estou impedindo gastos, porque bactéria multiresistente, ela tem o componente óbito, ela tem o componente gastos também, que são elevados, com antimicrobianos, com precaução de contato e por aí vai, né? A cultura de vigilância, ela tem por principal objetivo a pesquisa de bactérias multiresistentes ou virulentas ou inusitadas, e eu vou falar disso mais para frente, né? Isso é um ponto de muita dúvida de muitos microbiologistas, tá? Só para dizer o quão relevante é a pesquisa de uma bactéria multiresistente, eu vou pegar um caso que eu sempre gosto de mostrar, e para os meus alunos certamente não vai ser nenhuma novidade, e nem para os meus alunos que estão lá no meu curso, né? Porque eu gosto de colocar esse caso, porque ele demonstra muito bem a necessidade de vigilância de bactérias multiresistentes, né? Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui a chegada de uma Klebsiella pneumoniae, produtora de carbapenemase, em Israel. Isso aqui é um caso clássico, tá? Então, tinha lá, né, um hospital lá em Tel Aviv, aqui tem os meses, isso lá em 2004, 2005 e por aí, e por diante, né, e assim por diante, e aqui os números de caso. Interessantemente, aqui em 2014, chegou algumas enterobactérias resistentes aos carbapenens. Aqui, ó, chegaram aqui 5 casos, né? Esses 5 casos, eles foram estudados, né? Então, Posso interromper? Só um momento. Não, só quero... Então, vamos lá. Então, chegaram aqui esses 5 casos, né? Interessantemente, eles viram que essas bactérias em si não produziam carbapenemase, né? Eles estudaram essas bactérias, elas não possuíam carbapenemase, né? E o que eles viram? Que era apenas uma perda de porina, né? Todos os beta-lactâmicos, eles são hidrofílicos, não conseguem ultrapassar a membrana externa, eles precisam entrar por poros. Se a bactéria perde poros, eles não entram e a bactéria fica resistente. É esse esqueminha que tem aqui, ó. Se tem poros, o antibiótico entra e inibe síntese. Não tem poros, o antibiótico não entra, né? E para mostrar que isso é fato, isso é real, esse artigo aqui mostra, ó, imipenem e meropenem. Aqui, as porinas externas, né? As porinas por onde eles entram. Aqui, uma cepa, aqui no número 2, né? Uma cepa que tem as 2 porinas de Klebsiella pneumoniae, né?
porina de Klebsiella pneumoniae, 35 e 36. Vejam aqui, se tem as duas porinas, o imipenem e o meropenem entra e mata a bactéria. Olha aqui, essa número 3, cepa número 3, perdeu a porina 35. Não fez tanto efeito, mas aqui a cepa 4 perdeu a porina 36. Olha que o MIC já aumentou, né? O MIC aí de imipenem aumentou, de meropenem aumentou, e quando a minha bactéria perde as duas porinas, a porina 35 e a porina 36, a gente tem um aumento muito grande do MIC, né? Comparado às cepas que tinham as porinas, né? Então, esse é um mecanismo de resistência aos carbapenens, perda de porina. Pronto. Viram que aquelas bactérias ali, que chegaram em 2004, elas tinham como mecanismo de resistência perda de porina, né? E, posteriormente, ali em 2005, né, em outubro de 2005, chegou uma bactéria nova ali no ambiente hospitalar. Interessantemente, deixei aqui o teste de Rod, era o teste clássico da época, né? Eles viram que não era agora uma cepa que perdeu porina, pelo contrário, agora era uma cepa produtora de uma enzima que quebrava o carbapenem, né? Ou seja, era uma cepa produtora de carbapenemase. Agora, veja só o que acontece. Vou tirar aqui, né, a minha tarjinha amarela aqui, ó. Se prepare, ó. Ah, tá. Antes disso, eles viram que essa cepa, né, que chegou ali, que produzia carbapenemase, eles fizeram ferramentas moleculares e viram que essa cepa era idêntica à cepa que estava causando um grande surto nos Estados Unidos, especificamente ali em Nova York, né? Agora vai, ó, vamos lá, vou tirar a minha tarjinha amarela aqui, olha só o que acontece. Eu tinha aquela cepa nova que chegou no ambiente hospitalar e de um momento para outro, o hospital é tomado por essas bactérias. O número de isolamento de cepa produtora de carbapenemase explode no hospital. E aí eu sempre pergunto para meus alunos, o que vocês acham que aconteceu? Alguém viu? Nossa, chegou a bactéria de Nova York, meu Deus, ninguém mais lava a mão, ninguém mais usa máscara, né? Ninguém mais limpa esteto. Não, né? Aqui não mudou nada. Tinha rotina hospitalar, né, ali com seus protocolos, de repente chega uma cepa nova e essa cepa espalha no hospital todo. Se eu tenho um protocolo que não muda, se eu tinha bactérias, né, que já eram resistentes aos carbapenens e não dispersaram, por que essa dispersou? Essa a grande pergunta, né? E essas bactérias dispersaram, depois a gente faz uma investigação sobre isso e vê que não é só produção de carbapenemase, né? Essas cepas, esses genes estão em clones super adaptados ao ambiente hospitalar, que muitas vezes resistem a antissépticos, tá? Tem ali uma estrutura genômica para receber genes de resistência, de virulência, tá? Então, é uma bactéria, né, muito preparada para um ambiente hospitalar e ainda possui genes de resistência a múltiplos antibióticos, né? Genes ali para carbapenens, se encontra, né, carbapenens, mas muito no plasmídio vai ter genes para vários outros antibióticos, né? E essa cepa, ela não dispersou apenas nesse hospital em Tel Aviv, né? Você pode ver que o gráfico aqui de dispersão foi em todo Israel. Ali, chegou no hospital em Tel Aviv e começou a espalhar em todo o país, né? Ao ponto de todas as vigilâncias hospitalares terem falhado e o governo teve que fazer uma intervenção, que foi no pico
aqui do número de casos, né? O governo foi lá e interviu, né, e começou a fazer uma rede de alerta, tá? De identificação de pacientes colonizados, de hospital que estava em surto, de pacientes que tinham passado por esses hospitais. E aí sim houve um certo controle do surto e esse gráfico, né, o número de frequência começa a diminuir, né? Então, a gente consegue visualizar que você tem uma bactéria especializada em ambiente hospitalar, produzindo um mecanismo de resistência crítico e que transcende as barreiras impostas até mesmo pelos programas de vigilância hospitalares, né? O governo até precisa intervir, e você pode ver que a gente tem muito... a gente ganhou com esses trabalhos, porque hoje o governo é muito mais ativo, a Anvisa é muito mais ativa na vigilância de bactérias multiresistentes, porque o governo precisa estar em cima, porque isso é um problema demasiado, né? Ele vai além dos esforços hospitalares. E como eu falei, né, surto é igual a mortalidade. A mortalidade nessa época chegou a 50%, né? Então, a gente vê que isso é algo crítico, né? E como eu falei, aqui foi um trabalho nosso aqui do Grupo de Brasília, que a gente fez ali um sequenciamento de várias cepas, né, isoladas ali nos hospitais de Brasília. Esse é um gráfico aqui com as letrinhas pequenas, mas ele é facilmente entendido por causa das cores, né? Então, aqui no eixo X, eu tenho lá mais para frente ali, ó, no canto direito, vários antibióticos, tá? E quando eu tenho ali resistência, eu tenho o quadradinho vermelho, e quando eu tenho sensibilidade, eu tenho o quadradinho azul, né? Aqui, esses números 1, 8, 3, isso aqui é tudo genes de virulência. Então, a gente viu que as cepas de Brasília possuíam um nível de resistência altíssimo, por vezes sensível somente à amicacina ou gentamicina, e ainda possuía genes de virulência, tá? Porque uma coisa é resistência, outra coisa é virulência. Você vai ver que, por vezes, uma Klebsiella é muito mais crítica do que uma Pseudomonas. Tá? A Pseudomonas tem fator de virulência? Tem, mas a Klebsiella tem muito mais. Tá? Então, se a gente pegar umas duas cepas que têm o mesmo tanto de resistência, se uma tem resistência e virulência, isso é pior. Tá? E esses mecanismos de virulência, o que eles faziam? Captavam mais ferro, que é o substrato para a produção de genes de virulência. Eram genes que incorporavam mais mecanismos de resistência ao genoma bacteriano, conseguia captar mais plasmídios, tá? Ou seja, só confirmando aquele isolado que não é só que tem o gene que codifica uma carbapenemase, mas é uma cepa que ela resiste a um ambiente de pressão hospitalar, e isso é terrível, né? Foi por isso que dominou ali o hospital de Tel Aviv e se espalhou para todo Israel, tá? Então, isso mostra que, quando eu faço uma cultura de vigilância, eu não estou só identificando uma bactéria. Eu não estou ali pegando uma bactéria e falando, chegou aqui uma bactéria resistente no hospital, no paciente. Não, eu estou detectando todo um contexto sombrio por trás de uma bactéria que chega, de uma bactéria que espalha, de uma bactéria que mata e que aumenta os custos do hospital.
Tá? Então, daí a gente entende a relevância de uma cultura de vigilância. Quando a gente está falando de cultura de vigilância, a gente tem micro-organismos que estão aí no radar, tá? Esses micro-organismos, muitas vezes, são aqueles que, por natureza, são multiresistentes, por sorte, tem pouca virulência, tá? Quem são eles? Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia, Haustonia piquete, Cândida auris, que se tornou aí um grande desafio para nós, né? Já que o aparelho de bioquímica não consegue identificar com precisão, né? A gente precisa de um Altitoff. Quem tem um Altitoff no Brasil? E na época que eu estava muito por dentro, contava-se nos dedos das mãos, né? Talvez hoje conta com os dedos das mãos e dos pés, né? Mas isso não é a nossa realidade, né? Vocês estão no Sudoeste, perfeito. É um país à parte. Vou até chamar de país, tá? Por quê? Quanto mais se afasta do Sul e do Sudeste, mais manual é a micro e mais mais distante tá de um aparelho aí, de um Auditoff, né? Então, isso é um grande desafio para a gente, né? Talvez uma dica que eu possa deixar é qualquer levedura isolado de um paciente em vigência de fluconazol, né? Era bom a gente abrir o olho. Uma levedura que não faz pseudoífas, né? A Candida auris, ela por vezes não faz uma pseudoífas, como você vê a Candida albicans, né? Então, fique atento a isso, né? E a gente tem aqui bactérias clássicas, tá? Do controle de infecção. Um Marsa, que é um Staphylo aureus resistente à meticilina, né? Ou oxacilina, que pode ser um Morsa, que pode ser no português Saro, né? Staphylo aureus resistente à oxacilina. Você, como microbiologista, tem que saber de todos essas abreviações, né? A gente tem o VRE, que é o Enterococcus resistente a vanco, tá? E eu já coloquei que Enterococcus, se não for fecalis e não for fécio, não tem interesse, já me criticaram. Gente, não tem interesse porque não tem histórico sombrio por trás, entendeu? Enterococcus galinaro é intrinsecamente resistente a vanco. E o contexto de surto por trás? Tem? Não tem, então não tem relevância, né? Agora, está contaminando um medicamento intravenoso, né? Bom, é outra história. Janaína, você quer falar alguma coisa? Sim, professor Célio, a gente tem um comentário nos bastidores aqui da Patrícia Guedes, dizendo sobre um VRE e a diferença, né, de van A, van B. O senhor vai chegar a falar sobre essa classificação do VRE? Ou... Não vou. Não. Ela pode... O que ela falou? Ela diz só que ela recebeu um controle, né? E aí as respostas eram negativa para VRE, van A e van B. E aí ela diz que ela não conseguiu liberar esse resultado, né? Ela recebeu um controle externo para ser feito, e as respostas tinham que dar essas três... As respostas eram essas três opções, né? De van A ou van B, ou negativo para VRE. Aí, então, assim, ela coloca mencionando como se não conseguisse chegar a uma conclusão aí, né? Aí eu perguntaria para o senhor ajudar ela, como seria realizada essa detecção desse van A, van B, se quisesse ir mais... Tá, eles não fizeram isso à toa nem de maldade, né? Porque o fenótipo desses dois genes, eles são diferentes, né? O elogio do doutor Alessandra aí, louco, hein? Eu acho que o melhor é ele, viu?
Mas é uma rasgação de seda aqui, ó. Mas é o carinho, viu, Mas Marcos? Porque a gente é muito unido. Isso é mais carinho do que elogio. Gente, o doutor Alessandro Silveira é autor do livro Bactérias Saprófitas, né? Bactérias não são só o lado bom das bactérias, né? O lado bom das bactérias. O lado bom das bactérias. E assim, fica a dica para vocês, e em breve a gente, quem sabe, a gente não consegue uma agenda com o doutor Alessandro Silveira. A gente que fala só o lado ruim, né? E Sulemar, muito obrigada por você estar aqui. A doutora Sulemar é minha chefe. Eu dou aula na pós dela também, aí, ó. Já fez várias lives, já fez. Esse foi um momento ó, rasgação de seda. Pronto. Pois é. Então vamos lá, né? Ele está dizendo que vai ser um prazer participar do Micromeio, então já está anotado. Anotamos já aqui. A Patrícia Guedes, ela coloca assim, o fenótipo é diferente, mas para a cultura de vigilância não há necessidade de falar se é van A ou van B, né? O Janaíne, o que tem que ficar claro é que quanto mais dados você libera, melhor é. Dado demais não é ruim, né? Só que você precisa saber se a sua instituição faz vigilância dependente de mecanismo, né? Aí pode mudar. Mas o que você tem que ter em mente é que a vigilância não é mecanismo dependente. E você pode errar. Eu liberei ali um staff, uma Klebsiella resistente ao carbapenem, liberei, mas depois eu vi que não era KPC, não era nenhum gene, entendeu? A gente vai até discutir isso depois, né? Porque a vigilância ela é feita sobre a suspeita. Ela é feita sobre a suspeita. Eu tenho uma bactéria resistente ali, né? Com o que eu tenho para verificar, eu fiz e eu liberei o laudo, né? É isso que a gente faz, né? Se eu posso liberar qual gene perfeito, mas não demora, porque você vai querer ajudar e você vai atrapalhar, tá? Então, voltando aí ao gene VAN A, VAN B, por que eles fizeram isso? Porque o fenótipo de cada um desses genes é diferente, né? O VAN A, eu tenho resistência a vanco e teico. O VAN B, eu tenho resistência só a vanco. Né? Então, o que ele queria? Que você fizesse uma interpretação fenotípica, né? Olhei o meu antibiograma de VRE, olhei ali. Tem resistência a vanco e teico? VAN A. Só a vanco? VAN B, né? Então, esse é esse era o propósito, entendeu? Nada além disso, né? Só para a gente registrar. Oi, professor, o senhor vai continuar a explicação? Desculpa te interromper. É só isso. Eles só fizeram essa pergunta porque você consegue solucionar analisando um antibiograma, entendeu? Ninguém vai perguntar para uma enterobactéria que tiver resistente aos carbapenens, né? Se aquilo é uma NDM, uma KPC, uma Oxa 48, né? Por quê? Porque tem laboratório que não consegue chegar aí. Entendeu? Tem mais alguma pergunta aí? Só para comentar, Não, só um registro do Marques Leonel, que ele diz que no HC de Pernambuco, eles receberam uma cândida, mas quem faz a confirmação é o LACEN, que faz da Candida auris, em Pernambuco. Quem faz é o LACEN, que faz a... O LACEN tem dado esse suporte, né, para a identificação aí de Candida auris, né, até que as técnicas sejam refinadas para identificar essa bactéria, né.
Então, isso é uma coisa muito boa, né? Você poder contar com um laboratório de referência, e eu acho que esse é o papel do LACEN, né? Ele contar como um laboratório de suporte epidemiológico. Eu acho que isso é sensacional, né? Tá? E... Professor, eles estão discutindo se é necessário testar a Teico e a Vanco para essa questão do VRE, né? Então, não seria necessário, né? Porque, como o senhor disse... Não é porque vigilância não é... Eu bato nessa tecla, ô Janaína, porque isso é uma dúvida constante. O povo segura laudo e bancada para chegar em mecanismos de resistência, entendeu? Isso não pode acontecer. Tá? Vigilância é sobre resistência a antibiótico, Enterococcus fecalis resistente a vanco, né? Se eu quero saber qual gene perfeito, eu posso chegar, só que você não pode atrasar seu laudo, porque a vigilância não é sobre gene, tá? E isso é válido para qualquer... Só para ficar claro, né? Isso é válido para enterobactérias também, tá? Não é vigilância sobre Klebsiella pneumoniae resistente a KPC, é vigilância sobre enterobactéria resistente aos carbapenentes, entendeu? Essa é a vigilância. Ah, mas o senhor mostrou que o histórico é sobre KPC. Só que se você quiser chegar a KPC, você pode liberar um laudo tardio. Entendeu? Tranquilo, vamos prosseguir. Isso, e quando tiver discussão aí, vamos participar, porque discussão é o refinamento do aprendizado, né? E eu acho que a gente discute muito pouco, pena para nós e feliz do micromeio que tem proporcionado esse campo de discussão, né? Porque a gente discute muito pouco. Isso é o canal do Dr. Sérgio. Médico toda hora sai do consultório para discutir o caso com o colega do lado. A gente não discute por vezes, tem vergonha de discutir, porque eu não quero, assim, vai que eu tô errado, né? Então, que pena, né? Que pena, mas acho que isso vai mudar aí. Então, vamos lá, né? E esses 3 aqui, grupinhos, né? MARSA, VRE e gram-negativo, bacilo gram-negativo, produtor de beta-lactamase, tá aí no radar, né, no foco. E eu boto produtor de beta-lactamase, pessoal, porque a gente faz muita vigilância em cima de carbapenemase hoje só por não ter pernas, né? Essa é a verdade. Mas talvez o seu laboratório tenha pernas para fazer vigilância sobre uma cepa produtora de SBL, entendeu? Então, você tem que estar muito alinhado com a sua CCH, e eu vou falar isso mais para frente, tá? E os micro-organismos inusitados. Isso aqui é para você ter em mente, pessoal, que tem aquelas bactérias clássicas, né? A gente tem aí o MARSA, o VRE, mas como eu falei, microbiologista é vigilante a todo momento, né? Se você isolou ali um Enterobacter sakazaki, né? Que hoje é Chronobacter, né? Já até mudou de nome. Da UTI neonatal, não tem mecanismo de resistência. Você isolou 1, amanhã isolou 2, amanhã isolou 3. Isso não pode ser normal para você. Primeiro que essa bactéria já não é normal. Você isola todo dia? Eu não isolo. Todo dia aparece um Chronobacter, Sakazaki? Não, para mim não é. Né? Eu tô lá, cheguei à amostra de hemocultura da minha UTI NEL. Veio uma vez, veio 2 vezes, já é alerta. Por quê? Será que não tem alguma coisa contaminada espalhando essa bactéria no meu hospital? Esse caso aqui era o leite em pó, né? A Nestlé mudou toda a forma de esterilização do leite em pó por causa dessa espécie bacteriana, né? Amanhã pode ser outra bactéria, né? Então a gente tem que ficar vigilante
nessas recorrências, né? Pô, isolei essa bactéria hoje, amanhã de novo, ela não é multiresistente. Mas isso é normal? Né? Então, isso é interessante, né? E outros bichos que não têm vigilância nenhuma, essa exofila, isso aqui é um fungo que estava contaminando preparações de corticoide. O microbiologista encontra um fungo estranho com a colônia característica, a micologia é muito artesanal, né? Você não sabe o fungo, você não chega o nome, mas você está vendo a mesma colônia chegando constantemente, né? Isso é normal, tá? Outro ponto relevante, Serrácea marcescens, a presença dela sem nenhum mecanismo de resistência em UTI neonatal é crítico, tá? Por quê? O número de óbitos com dispersão de Serrácea em UTI neonatal é imenso, tá? Por vezes supera até uma bactéria multiresistente. Então, não é incomum você fazer a pesquisa ali de cepas produtoras de carbapenemase. Mas será que isso, para a minha UTI neonatal, é o foco? Né? Será que eu posso mesmo desprezar ali a minha possibilidade de pegar, né, de pesquisar uma Serrácea marcescens num SWAB de vigilância? Então, isso tudo tem que ser pactuado com a CCH, tá? Por quê? A gente tem bactérias clássicas, mas o surto pode acontecer por bichos não multiresistentes e, por vezes, bichos inusitados, sem mecanismos de resistência nenhum, mas está contaminando uma solução injetável e por aí vai, né? Então, isso é importante a gente ter muita ciência, tá? De que a gente precisa saber o que está acontecendo no nosso laboratório e isso pode ser um surto. Quando a gente parte aqui para o quando fazer, né, a gente vai entender quando a gente vai fazer isso, né? Por que a gente... Quando a gente faz isso, né? A gente faz isso geralmente quando chega um paciente vindo de outro serviço, tá? Eu estou ali, o paciente está chegando no meu hospital e ele veio de outro hospital. A primeira pergunta é, esse paciente está colonizado com alguma bactéria multiresistente, né? Então, esse paciente é colocado em precaução de contato. Gente, o manejo de paciente com precaução de contato é um saco. Você tem que botar capote, né? Veste ali aquele jalequinho descartável. Por vezes tem equipe separada para esse tipo de paciente. Você tem muitos gastos, tá? E aí eu colho ali um SWAB desse paciente, né? SWAB nasal, perianal, né? Tem de outras áreas, né? Também, por exemplo, pode escolher de axila, de ósteo endotraqueal e por aí vai, né? Mas o clássico é nasal e perianal, né? Então, eu colho esses SWABs e só tiro o paciente precaução de contato quando chega o meu resultado, tá? Enquanto não chega o paciente, ele é tratado como um colonizado, né? E eu faço cultura de vigilância quando eu quero mensurar a dispersão de uma bactéria multiresistente. Por quê? Estou ali, né? Chegou meu paciente, fiz SWAB, ele está negativo, o paciente tirou as medidas dele, tá lá na UTI. Até que vem uma cultura positiva, sei lá, qualquer uma, um sangue. Aí a vigilância vai perguntar, rapaz, esse paciente está infectado com uma bactéria multiresistente. E agora? Quem mais está? Né? Aí ela pode implementar uma rotina de cultura de vigilância, pede para todo mundo, né? Vamos ver quem está colonizado aqui. Aí ele vai separar não colonizado de colonizado e, por vezes, faz uma coorte para esses pacientes. O que é a coorte?
dedicar profissionais que vão trabalhar só com aqueles pacientes colonizados, tá? E faz também quando quer fazer uma investigação, né? Eu quero detectar pacientes colonizados para fazer essa corte, eu quero ver fomites colonizados. O que é fomites? É um teclado, é uma maçaneta, né? É um aparelho, então pode ir lá passar um suave para fazer uma investigação, né? Isso não é corriqueiro, primeiro começa com lavagem de mãos, detecção de colonizados. Se o surto fosse alongando, vai fazendo outras medidas, né? E aí fica uma pergunta, né? Repetir cultura de quem já deu cultura positiva, né? Então, tem 2 casos. Um paciente que estava infectado com uma bactéria multiresistente. Eu preciso fazer swab dele? Em tese, não, né? Por quê? Se esse swab vem negativo, o que você vai fazer? Bom, ele está infectado com a bactéria multiresistente, vai vir um laudo negativo e acreditem, vão ficar pensando, e aí, ele está colonizado ou não? Entendeu? Segunda pergunta, a gente sabe que Staphylococcus aureus até tem protocolo de descolonização, né? Pode passar mupirocina no nariz, pode repetir a cultura, ele pode ser dado como descolonizado, mas para gram-negativo, isso é controverso, tá? Há quem diga que três rotinas de cultura negativa poderia descolonizar, mas os trabalhos mostram que isso é muito difícil de acontecer, né? Ele vai descolonizar quando ele sai do ambiente hospitalar. Então, em tese, um paciente colonizado, você nem precisaria mais fazer a cultura dele se fosse um gram-negativo, né? Porque vem uma cultura positiva, a próxima é negativa, a pergunta é, a sensibilidade da minha cultura de vigilância é confiável? Eu já te falo, varia de 30% de sensibilidade. Há outros métodos que até conseguem mais, mas a possibilidade de você ter uma cultura negativa, estando o paciente colonizado, é muito grande. Tá? Então, essas coisas precisam ser discutidas com a CCH. Tá? E a ideia é, o laboratório de microbiologia, ele não pode ser afogado. Não é só pedir, pede cultura de todo mundo, tá ótimo. Não, o microbiologista ele não pode ficar ali afogado em cultura porque ele para de pensar, né? O laboratório pequeno de um hospital, ele é o privilégio, tá? O hospital é um privilégio, todo laboratório que tem, todo hospital que tem um laboratório é privilegiado, porque é um laboratório investigativo. Laboratório de apoio, infelizmente, não é investigativo, tá? Então, esse laboratório não pode estar abarrotado de cultura, porque o microbiologista começa a não pensar, tá? Ele só vira um fazedor de culturas, tá? Então, isso é crítico. Então, isso tem que ser discutido com a CCH, né? E aí a gente vai para o como fazer, né? Como fazer? A cultura de vigilância, atualmente, ela é feita, né, colhendo um suave, como eu falei, suave nasal, suave perianal, ou retal, ou fecal, tá? Ou axilar. Então, isso tudo poderia entrar aí como um suave de vigilância, tá? Um ponto importante isso dificilmente alguém faz. Qualquer mudança que você tiver no seu protocolo, você tem que alertar o serviço de controle de infecção hospitalar. Gente, se você coloca um teste mais sensível e começar a detectar um monte de bactéria multiresistente, será que isso é um surto? Ou é o seu teste que está mais sensível? Você está lá fazendo cultura, amanhã você começa a fazer molecular direto do suave retal. Você acha que vai ser a mesma frequência de bactéria multiresistente? Provavelmente não, tá? Como que a CCH vai encarar isso? Se ela nem sabe se o laboratório mudou o protocolo.
Tá? Então, qualquer mudança, você tem que alertar a CCIH, porque o seu teste pode ficar mais sensível e a frequência pode aumentar, não pela presença de um surto, né? Mas porque o seu método de detecção está mais sensível. Essas coisas são muito importantes, tá? Muito importantes. Então, fique a mensagem. Mudou seu protocolo de cultura de vigilância, você tem que falar para o hospital. E eu sempre falo, usa placa screen, pessoal. Usa placa screen, faça no seu laboratório ou compre, tá? Não tem jeito. Por quê? Porque diminui gastos. Enquanto você pega um SUAB, coloca ali numa placa e seleciona uma cultura, uma colônia qualquer para identificar, e depois faz um antibiograma, aquela bactéria é sensível, você perdeu muito dinheiro. A cultura de vigilância, a gente faz de tudo, tá? Para trabalhar, para pegar aquela bactéria, colocar num kit de identificação e fazer um antibiograma, ou pegar aquela colônia e colocar numa automação e ter uma grande possibilidade daquilo ser uma bactéria multiresistente, entendeu? Então, placa screening é muito importante. Ah, mas ela é caro. Sim, mas mais caro é um kit, um antibiograma. Mais caro é um painel de automação. Entendeu? Então, você tem que refletir sobre isso. E ainda você diminui trabalho. Ao invés de ficar identificando bactéria multiresistente, você vai trabalhar com a bactéria, a possibilidade de ser resistente é muito grande. Tá? Então, a gente tem aí... Eita, deu uma desconfiguradinha aqui. O slide estava bonito, viu, gente? Então, a gente tem diversas placas screen hoje no mercado. Você pode produzir a sua placa. Você vai achar artigo que coloca disco na placa. Tá? Então, é importante você fazer essa triagem para você ter menos trabalho, gastar menos insumo e ser mais assertivo, tá? Selecionar colônias que merecem ser identificadas, prosseguir, tá bom? E, por vezes, fica aquela dúvida. Aqui eu estou com uma placa de triagem de cepa produtora de carbapenemase. Eu estou vendo aqui uma colônia que pode ser Escherichia coli, uma colônia que pode ser Klebsiella, aí pode ter outras colônias, tem gente que sai identificando uma, identificando outra, fazendo 10 painéis, né, ali, para aquela cultura de vigilância, ela fica caríssima, entendeu? Sendo que a prioridade, se eu estou vendo aqui uma Klebsiella, uma Escherichia coli, eu poderia escolher uma Klebsiella e identificar a Klebsiella, porque ela chega a ter até mais fator de virulência e um histórico sombrio maior por trás. Então, você não precisaria identificar todas as bactérias, até porque o protocolo de controle de infecção, ele não muda muito, não muda para diferente tipo de espécie de enterobactéria. Tem algumas recomendaçõezinhas quando é um não fermentador, mas eu acho que o seu hospital nem observa muito isso. Ele trata qualquer bactéria gram-negativa multiresistente usando o mesmo protocolo. Tá? Então, eu sempre dou prioridade primeiro para a Klebsiella. Por quê? Por causa do contexto sombrio. Depois, alguma outra enterobactéria, depois um outro não fermentador, tá? Eu não faço 1000 painéis para as bactérias que tem ali, não. Uma vez, com a bactéria multiresistente, aquele paciente ele é só tratado como um colonizado por bactéria multiresistente, tá? Então, isso é uma coisa, um ponto que você vai discutir com o seu hospital. Ele faz protocolo diferente para cineto e para Klebsiella. Se ele não faz, você vai olhar para uma placa e vai escolher, né, dar preferência para uma Klebsiella, por quê? Por causa do contexto sombrio, né? E aí você vai partindo para outras características de colônia. Então, em resumo, é isso. Escolhe uma colônia e identifica ela, tá? Para você não ter tanto gasto e tanto
trabalho, né? Partindo aqui para os slides finais, né, da nossa aula, isso é sempre um momento de oxigenação, né? Quando a gente fala, vai acabar, tá? Então, tá acabando, pessoal. Como que a gente faz ali, né? Chegou o suave, você pode colocar no meio de enriquecimento, né? Um caldo de enriquecimento. Isso aumenta a sensibilidade? Aumenta, mas você perde um dia. Isso é discutido com a CCH. Você quer perder um dia, né? E gastar mais? Ou você quer uma cultura muito mais sensível? Isso é ponto de discussão, entendeu? Se você usa um caldo, você vai gastar 3 dias para liberar o laudo. Se você não usa o caldo, certamente você vai gastar 2 dias. Tá? Então, pego o suave, posso colocar ou não no caldo, depois passo na placa. Depois eu faço a identificação em antibiograma. Gente, eu já fui em hospital que liberava Marsa da placa screen. Isso não existe. Isso não existe. Você tem que fazer a identificação. A placa screen é só para te ajudar a concentrar esforço numa colônia suspeita, tá? Você tem que identificar, você tem que fazer antibiograma. Já peguei bactéria que tinha cara de Staphylococcus, de Marsa, não era. E já peguei enterobactéria triada em AGA de carbapenemase, AGA screen de carbapenemase, que não era resistente a carbapenems. Entendeu? Você tem que prosseguir com a identificação. Uma vez a gente foi chamado do LACEN para investigar um surto de Marsa que estava em todos os pacientes neonatais. Em todos, eu já falei, cara, tem um erro. Em todos, né? Que método tão sensível é esse, né? Ou que surto grandioso. Cheguei lá no hospital, todo mundo ia na direção, eu falei assim, quando vocês vão na direção, eu vou lá no laboratório. Cheguei no laboratório e falei assim, cadê o microbiologista? Aí falaram, o microbiologista tá de férias. Aí eu liguei pro povo e falei assim, gente, calma, porque pode não ser um surto. Gente, microbiologista de férias é um caos. Né? Cheguei lá, falei assim, como que vocês estão liberando o laudo? Não, a gente passa o suave na placa, cresceu colônia, eu libero Marsa, porque a placa é para Marsa. Aí eu falei assim, bom, né, eu sou criterioso, então tá, me dá as suas placas que eu vou levar para o LACEN. Eu levei para o LACEN, não tinha um Marsa. Todos eram Staphylo epidermides, resistente à oxacilina, que não tem contexto sombrio por trás. Logo, não tem relevância para suave de vigilância, para epidemiologia hospitalar. Ou seja, era um pseudo-surto e até em jornal tinha saído essa notícia, né? Isso é uma loucura, tá? Então, muito cuidado com isso. E aqui, você quer confirmar qual o mecanismo de resistência, você pode confirmar, dê preferência para um método que identifica o mecanismo no mesmo dia. Eu faço uma pergunta para você, bom, se eu faço o carba 5 e ele está negativo, significa que a minha bactéria não produz uma carbapenemase? O que você acha? O que vocês acham? O que vocês acham? Ela não produz? Não produz. Errado. Ela não produz as 5 carbapenemases do teste. Ela pode produzir uma GIN, né? Ela pode produzir outra carbapenemase. O único teste que pode falar que produz ou não produz seria ali alguns detalhes, mas eu vou pular isso. O teste que poderia falar que não tem é o ESIM. Isso pode falar que não tem. Tá? Ele é um teste fenotípico. Se ele deu positivo, eu posso pesquisar qual. Mas se ele deu negativo, muito provavelmente a minha bactéria não produz carbapenemase. Tá? Então, eu vejo muito laudo assim, fiz o carba 5 lá, né? Tá negativo, tem gente que coloca assim, cepa não produtora de carbapenemase, tá errado, o laudo tá errado. O seu laudo a cepa não produz KPC, Oxa 48, VIN, INP e NDM. Isso.
E ainda é bom complementar. Pode ter outras carbapenemases não pesquisadas pelo teste. Se você faz o whey sim, você pode falar, a cepa não produz carbapenemase. Tá? Então, isso é importante, né? Você precisa fazer isso aqui? Não precisa. A vigilância é sobre resistência aos carbapenems. Se você quer fazer, não segura o seu laudo. Ou você coloca ele aqui, ó, triou na placa. Você já faz a identificação antibiograma e já faz ali o seu teste de detecção de mecanismo de resistência, tá? Então, esse é um ponto aí para você refletir, tá? E sim, liberei o meu laudo vai para a CCH e, gente, guarda a sua cepa por um período, porque o LACEN pode querer confirmar a sua cepa, tá? E não se assuste de cepa sua ir parar no LACEN, por vezes na Fiocruz, por vezes num laboratório internacional. Isso pode acontecer. Entendeu? Então, microbiologia é assim, né? Num dia ninguém te conhece, no outro dia chega uma cepa de E. coli no laboratório lá da fronteira do Brasil e você se torna famoso, né? Você tem que estar preparado para isso, tá? Então, era isso. Aqui a referenciazinha, né? Tem aqui, você pode printar, se você quiser saber mais sobre vigilância, tem esse manualzinho da Anvisa, né? E tem esse aqui que eu gosto de procedimentos em microbiologia, mas o livro da Carmen é perfeito. Lá fala de cultura de vigilância, a gente tem pouca referência sobre cultura de vigilância, você tem que ficar catando artigo, isso é um terror, né? Então, é isso. Se tiver alguma dúvida aí, eu acho que eu até extrapolei o tempo, né, Janaína? Não achei que eu ia falar nada. Imagina, eu te agradeço, mas eu sempre, antes da gente bater um papo aqui, eu dou uma olhada aqui nos comentários e eu queria só uma coisa importante, né, que a gente sabe dentro do laboratório, que a coleta faz uma diferença, né? O pré-analítico, né? E a Patrícia comenta sobre isso, né? De receber um swab sem indício de fezes, e o que ela faz? Se ela rejeita a amostra. Eu vou deixar você comentar sobre isso. Tá. Primeiro, porque eu já tive, professor, só acrescentando, eu já tive na prática um paciente que se recusou a fazer a coleta do swab retal. E aí também o senhor pode comentar quando acontecer esses casos. Não, isso acontece com frequência. Né? Isso acontece com frequência, entendeu? Você pode contornar isso colhendo swab de fezes, né? Por vezes, o swab mais indicado é o perianal. E ele pode não vir com vestígios de fezes, entendeu? Isso acontece, né? O swab perianal é da região ali, anal, e por vezes pode não ter fezes. Há algumas até contraindicações, né? Paciente que tem alguma... porque, querendo ou não, o swab da ampola retal, ele não deixa de ser um método invasivo e com algumas contraindicações com paciente com imunidade muito debilitada, entendeu? Então, se você vai ver recomendação até mesmo para usar mais o swab perianal do que outros, né? Então, essa questão de ter vestígios de fezes, isso é um pouco complicado. Tem paciente que está com obstrução intestinal, não tem fezes na ampola retal, entendeu? Então, eu acho que o melhor eu peguei um swab, não tem vestígios de fezes, no outro dia não cresceu nada, será que esse swab foi colhido mesmo, né? Professor, mas não é uma cultura negativa? Bom, se você tá com medo, usa um AGA-sangue, né? Passa no AGA-sangue só para controle de crescimento. Sim. E depois passaria ali na sua placa screening de verdade, né? E saber também como é feita a coleta, né? Quem faz a coleta, o treinamento dessa coleta, se tem a certeza de que a pessoa tenha treinado e tudo mais, é muito pouco provável que aconteça, né? De não ter coletado.
E isso Sulimar acontece muito, colocou teve um vários vídeo. comentários, né? Parabéns pela excelente aula. Isso, A doutora Sulimar colocou vários comentários, né? Um deles é parabéns pela excelente aula, sempre, liberamos as culturas positivas com 72 horas e as negativas Perfeito. com 48, que é o prazo, né? Que o senhor comenta. E usamos Perfeito, marcadores né? e fazemos Perfeito. os testes. Opa, tirou, acho que o senhor leu, né? Certo? Perfeito, perfeito. Cultura de vigilância tem que ser rápida, principalmente se for positivo. O programa. Isso, exatamente. Não liberar antibiograma, isso aí você tem duas opiniões, né? Tem quem não libera porque não quer que o médico trata, e médico, gente, quem sabe microbiologia, infecto, e o infecto sabe de doença infecciosa, quem sabe microbiologia mesmo é o microbiologista, né? Então tem esse problema, né? De liberar um antibiograma e tem médico que se aventura a tratar. Mas tem o outro lado daquela, meu paciente estava colonizado com a bactéria multiresistente, mas amanhã ele apresentou sinais de infecção, né? Aquela cultura, aquele meu antibiograma prévio, ele serve como definição de uma antibiótico terapia empírica, entendeu? Apesar disso ser mais protocolo, né? Então, tem esse ponto a se considerar, sabe? Mas eu acho que isso aí, Janaína, você vai ter essas duas rotinas, quem libera ou não libera. Eu não acho que a gente decide isso, eu acho que quem decide isso vai ser a CCIH. Legal. A cultura de vigilância é muito uma conversa com a CCIH, né? Que entra nesse contexto, né? Que a gente viu aqui. Esse trabalho nosso é para a CCIH, né? Justo, exatamente. E a Ana Lúcia coloca, quando o SWAB der totalmente negativo, mas eu acho que a gente já comentou aqui, né? Que essa questão do SWAB retal, ele pode ser negativo para a cultura de vigilância, né? Trabalhando com uma placa que seja específica, eu acho que para controle de vigilância, se ele der negativo, ele está negativo, libera negativo, e sendo em outra placa, eu acho que aí o senhor comentou, como se né? fosse todos negativos. É verificar se foi coletado exatamente, né? Se... Isso aí. Doutora Ilana, muito obrigada por estar aqui. Ilana é sensacional. Ela vai vir aí, né, com a Clô. Doutora Ilana está essa semana com a gente, no dia 29, com uma palestra para os filhos de todos vocês e para vocês aprenderem sobre microbiologia, né? Voltado extremamente para o pessoal, para o público infantil, mas a gente sempre aprende também, e eu convido a todos vocês que estão aqui para participarem dessa palestra. Sempre falo sobre a importância da coleta bem feita quando tem questionamento sobre resultado negativo de cultura de vigilância em pacientes previamente colonizados, né? É a questão do treinamento também, né, de quem faz a coleta. E negativo, que eu acho que ela está falando... Isso que ela falou também, Janaína, é importante porque ela está falando daquele paciente que deu positivo e o próximo é negativo, né? A pergunta a sensibilidade baixa da cultura, que né? Por vezes, a cultura de vigilância tem sensibilidade de 30%, né? Ou realmente o paciente descolonizou. Tá? Com um SWAB negativo, nunca você pode falar que o paciente está descolonizado, né? Para a bactéria gram-negativa. Há quem diga que 3 poderia estar descolonizado. Mas isso é divergente. A gente tinha uma questão sobre Ipenem e Mero. Está lá em cima já, né? Eu não estou achando aqui. Está aqui, ó, 2042.
Para a ERC, posso liberar no antibiograma apenas o imipenem e o meropenem? É a Maria Eugênia. Esse aí, Maria Eugênia, é aquele... sempre... É o que eu sempre falo. Se você não tiver pactuado com a CCH, a gente sempre vai ficar perdido no que liberar. Primeira pergunta, o seu hospital só faz vigilância para cepa resistente ao carbapenem? Né? Essa é a primeira pergunta, né? Porque a Anvisa, por vezes, até tem a subrede de resistência, a gente pode mandar a bactéria para o laboratório de resistência, né? Os de referência, ela tem uma lista de bactérias, mas aquilo ali é para subrede. O que importa para a gente, a subrede importa? Importa. Ela é uma vigilância municipal, estadual. Mas e o meu hospital? O que ele quer? Ele quer só vigilância sobre bactéria resistente aos carbapenems? Se sim, você poderia só pesquisar o imipenem e o meropenem, entendeu? Pode. Isso é definido. A vigilância sobre carbapenem? Então eu poderia testar só esses dois. Mas como eu falei com a gente conversou, a cultura de vigilância é um trabalho para a CCIH, então a gente tem que saber o que ela quer. Acho que o que está acordado não é caro, né? O problema Exatamente. É você fazer aquilo que a vigilância não espera. E acho que o que eu posso tirar aqui, né, para todo mundo também, olha, parabéns, professor, porque o senhor foi todo mundo batendo, nossa, tá rolando uma discussão paralela aqui gigantesca de uma pós-graduação de microbiologia aqui, só no chat. Rapaz, os meus alunos parecem de PPL, os bichos discutem a todo momento, madrugada e tudo mais lá no nosso grupo. Tá certo. Só para a gente fechar essa questão das placas sem crescimento em fezes, a Ana Lúcia coloca aqui, mas todas as placas sem crescimento, eu acho que, eu não sei se tem a questão do uso de antibiótico e prejudica esse crescimento. Poderia, doutor Célio? Se você está usando placa screening, né, poderia ter ausência de crescimento, né? Porque ela coloca aqui todas as placas, ela vem e insiste, todas as placas sem crescimento, quer dizer, provavelmente de uma cultura o que eu percebi, sem crescimento. Janaína, pode acontecer? Pode. Tem paciente com desbiose, paciente está em uso de antimicrobiano acabou com a microbiota dele. Pode, mas só dela estar frisando, ela está em dúvida, né? Se ela quer tirar a dúvida dela, é isso, né? Eu posso semear num H-sangue, né, e ver se tem crescimento. Se eu continuo com a suspeita, eu tenho que comunicar a CCH para ela reforçar a educação continuada, porque adulto, a gente não pega e briga e bota de castigo, né? A gente vai insistindo. Faz desse jeito, por favor, comove ele, um surto mata a gente, porque isso tudo vai ser trabalhado ali, né? Será que esse suave que vem negativo é só de um turno específico? Esse turno tem pessoas específicas? A CCH vai investigar isso, né? Isso entra, em resumo, isso é um indicador, isso pode servir, como indicador de capacitação, né? Sim. Tem mais 2 comentários aqui, mas assim, a gente não vai se estender, então depois eu passo para o doutor Célio, Chayane e Ana Luísa, desculpa, não sei que a gente possa aqui terminar com essas 2 perguntas, professor, o que o senhor acha? E a gente depois encerra. O senhor responde? Vai. Vamos lá. Ana Luísa Carneiro, não mais, gente, depois, se vocês quiserem, o doutor deixou o Instagram, deixou algumas coisas, vocês podem entrar em contato com a gente também. Ana Luísa Carneiro, para o paciente colonizado, principalmente por VGM, resistente a carbapenémicos, que teve alta, retorna ao hospital,
o ideal é sempre coletar a cultura de vigilância no retorno? Essa é uma excelente pergunta, né? Essa é uma excelente pergunta, porque se eu coleto de novo e dá negativo, é a minha sensibilidade que é baixa, né? Ou não? O que os hospitais que têm, pelo menos aqui na SES, muitas vezes ficam alerta, né, de paciente colonizado, né, no prontuário, entendeu? E a depender da data de retorno, se ele retornar aí antes de 3 meses, por exemplo, eu acho que o prudente, né, era tratar ele como colonizado. Ou se ele ficou em home care, em uso de antimicrobiano, aquele paciente é colonizado, certamente, porque ele não saiu do ambiente de pressão, né? E a Chayenne... Essa pergunta eu tenho mais dúvida que resposta, só para deixar... A sua pergunta é ótima, é uma aula à parte, né? Com pesquisa bibliográfica e tudo mais. Ana Luísa, vamos convidar o professor para retornar só para falar sobre a sua pergunta. Muito obrigada pela sua participação. Chayenne Chiele pergunta, pensando em positivas para carbapenemase e acineto resistente a mero. Ela coloca antes aqui, professor, o que você acha das recoletas das culturas de vigilância a cada tempo? Aí depois ela pergunta de novo, né? Acrescenta. Para manter no isolamento. Então, isso é aquilo que a gente falou, sabe, o Chayenne? Antigamente, a gente até falava, uma vez colonizado, ele, enquanto ele estiver no hospital, ele é dado como colonizado. Mas tem protocolo que fala que depois de 3 culturas negativas, menos nunca, né, ele poderia ser tratado como um paciente que descolonizou. Só que isso é tão divergente, entendeu? Isso é tão divergente que, assim, a minha opinião mas isso é uma coisa que você deveria discutir com a CCH, e isso é importante porque é menos trabalho para o laboratório. Uma vez positivo, né, o que os trabalhos mostram é que quando o paciente não sai do ambiente de pressão, ele não descoloniza. E, pessoal, o ambiente hospitalar, ele é de pressão, o paciente estando ou não com antibiótico, entendeu? Eles já fizeram um trabalho que até a circunvizinhança do hospital tem bactéria multiresistente, entendeu? É o local em si, tá? E quanto mais você distancia do hospital, a microbiota, por incrível que pareça, vai mudando, entendeu? Da circunvizinhança, olha só isso, né? Então, é uma coisa que tem que pactuar com a CCH e, de preferência, não repetir cultura. Eu vou finalizar com a Ana Luísa Carneiro, que disse excelente, obrigada, e eu também achei excelente, obrigada. Muitíssimo obrigada por essa aula maravilhosa. Que bom. E eu queria convidar todos que sigam né, o professor Célio, e ele deu uma aula, gente, sobre piógenes maravilhosa. Ele fez um debate no canal dele sobre... E foi com a Chayenne, ó, tá aí. E foi com a doutora Chayenne, e assim, foi maravilhosa aquele debate, assim, então sigam, que tem coisas bacanas também no canal, e quem sabe, né? Ficou gravada, professor, esse bate-papo? Ficou. Gente, procura. Vou fazer mais. Procura e sigam esses debates, que são muito, muito bons mesmo. Sobre estreptococcus, eu super recomendo. Não, o senhor é uma fera, né? Só agradecer. Obrigado, que isso. Obrigada a todos vocês que estão aqui. E a gente tem uma dinâmica, né, professor? O Marcos vai fazer as considerações e o senhor encerra a live aí, dando qualquer mensagem, tá? Qualquer uma mesmo. E eu digo para vocês, gente, que ficou o recado do professor Célio, que eu vou dar o recado que ele falou aqui. Microbiologista não tem férias. Ninguém. Marcos Vinícius.
Ou tem que capacitar melhor na hora que ele sai. Capacitar a galera que está no laboratório. Mas é difícil ter um microbiologista, né? Não, mas como a gente sempre falou aqui, né? O microbiologista ele não para de estudar nunca. Então, se você tem um reportar, se você tem um. Até porque as bactérias não param, né, Marcos? Pois é, de uma hora para outra. É tudo que. A gente sempre falou aqui, tudo que a gente falou no ano passado, esse ano já mudou. Pode mudar. Daqui a 6 meses a gente vai ter no Congresso, lá em setembro, outubro, uma coisa nova que todo mundo assim, putz, mas ano passado não era assim. Então, né? Eu sempre fico, eu falo brincando com meus colegas de laboratório, que são imunologistas, bioquímicos, né? É que eu falo, tipo assim, cara, microbiologia é o ser vivo. Você está esperando ir para a direita, ele vai para a esquerda, né? Não é assim, você não tem meio grávido, meio hepatite, meia citomegalovírus. Ou você tem, ou não é. Na microbiologia tudo é. Depende, talvez, quem sabe, vai dar certo ou não. Sensacional. Né? Isso aí. Bom, obrigado a todo mundo que está aqui live. Amanhã estará já disponível no YouTube, como eu falei anteriormente. Quem quiser o certificado desta live, entra lá no YouTube, se inscreve dentro do canal, se torna membro do canal, e aí a gente vai mandar depois o certificado para vocês. Pode ser semana que vem, não interessa o tempo, você vai receber o certificado posteriormente. Tá bom? Doutor Célio, 1h30 de pura microbiologia aqui, foi bem legal, quase uma pós-graduação online aqui para todo mundo. E fala, Jana. Marcos, a aula de amanhã começa às 19h30 também, sobre bioinformática com resistência bacteriana, com a doutora Melise, que estava aqui também, não sei se ainda se encontra aqui. Doutora Melise, muito obrigada também. Doutor Celso, as considerações são suas para a gente terminar, porque senão a gente vai até 1h da manhã. Doutor Célio, muito obrigado. O senhor finaliza a live de hoje. Então, vamos lá, pessoal. O que eu quero dizer é para você se empoderar, entendeu? Porque microbiologista, gente, isso é uma peça única no hospital. Ninguém sabe tanta microbiologia como você. Não tem. Enquanto a hematologia tem um hematologista, a gente não tem. Quem sabe microbiologia é o microbiologista. Tá? Então, o que você às vezes acha, poxa, eu não sei tanto, mas por vezes uma colherada nossa é um prato cheio para outras pessoas, tá? Então, sai do laboratório, vai participar de visita multidisciplinar, né, dos rounds, dá opinião, aprende, ensina, porque a gente precisa se destacar no hospital, porque o microbiologista nunca foi tão importante, e se a gente não tomar esse espaço que está lá para a gente não vai mostrar de fato a nossa relevância, entendeu? Amanhã vai virar tudo laboratório de apoio, isso é temerário, né? Você está no hospital, vai e mostra a sua cara. É isso. Tá Deu o recado. Tá dado o recado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Célio, muito obrigada mais uma vez. Amanhã, 7h30, estaremos aqui. Tchau. 7h30 aqui amanhã. Gente, obrigada pela participação de todos. Tchau.